esse é nosso vídeo sobre respiração celular, que é um assunto onde muitas pessoas o consideram difícil e que nesse vídeo vamos tentar dar uma simplificada em todo o processo. Antes de falarmos do mecanismo da respiração celular, precisamos saber para que serve a respiração celular. Bom, são várias as fontes energéticas. Temos carboidratos, proteínas e lipídios. E a respiração celular é a conversão. Ela vai converter essas diversas fontes energéticas em apenas uma molécula, que é o ATP. Mas o que é o ATP? Vamos ver agora. ATP significa trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato, tanto faz. O ATP ele é um nucleotídeo, no caso, uma adenina ligada a uma ribose ligada a 3 fosfatos. E a importância do ATP é que entre seus fosfatos ele armazena muita energia. Bom, o ATP ele atua como uma moeda celular, ou seja, uma forma de transportar energia. E essa energia pode ser utilizada em diversos processos biológicos, tais como o transporte ativo de moléculas, síntese e secreção de substâncias, locomoção, divisão celular, entre outros. E é importante dizer que o ATP ele não serve como uma reserva de energia. Para estocagem a longo prazo, a energia pode ser transferida para carboidratos ou para lipídios. Então, vamos ver como é o mecanismo da respiração celular. Vamos ver como é que a célula ela faz para transformar essas diferentes fontes energéticas em ATP. Vamos utilizar como fonte energética a glicose, que é a principal fonte de energia para as células. E são 3 as etapas da respiração celular: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Vamos começar falando da glicólise. A glicose é uma molécula com 6 carbonos, e a glicólise ela vai quebrar essa molécula de glicose ao meio, formando assim 2 moléculas com 3 carbonos cada, que é o piruvato ou ácido pirúvico. Para que aconteça a quebra, há um gasto de 2 ATPs. É isso mesmo, um gasto de 2 ATPs. Mas isso não é um problema, porque até o final da glicólise há uma produção de 4 ATPs. Então o saldo final da glicólise é de 2 ATPs. A glicose também faz um outro papel muito importante, que é a oxidação da molécula de glicose. Ela começa esse processo. Ela pega os elétrons ricos em energia da glicose e passa eles para uma molécula chamada NAD+. Quando o NAD+ recebe esses elétrons, ele se transforma em NADH. Essa foi a primeira etapa da respiração celular, a glicólise. Vamos ver agora a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. Todas as etapas da glicólise acontecem no citoplasma das células. E o piruvato criado, ele entra dentro da mitocôndria, na chamada matriz mitocondrial. Quando ele entra na mitocôndria, ele perde um carbono, e esse carbono sai na forma de gás carbônico. E então o piruvato se transforma no acetil. Essa molécula de acetil ela é oxidada, e os seus elétrons são passados para o NAD+, que se converte em NADH. O acetil se junta com a coenzima A e forma a acetil-CoA. Repare então que em todo esse processo de transformação de piruvato para acetil-CoA há uma liberação de um gás carbônico e de um NADH. O acetil-CoA entra em um ciclo de reações denominado ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. E é nessa etapa que a molécula de acetil ela vai ser completamente oxidada. Seus elétrons são todos retirados e passados para o NAD e para o FAD, que são coenzimas transportadoras. Elas vão transportar esses elétrons para a última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória. Nessa etapa, também há uma liberação de 2 gás carbônicos. E reparem que a molécula de glicose
ela constantemente vem sendo quebrada. Ela é uma molécula com 6 carbonos. É quebrada ao meio, formando 2 piruvatos. Esses piruvatos liberam um carbono, que se transforma no acetil. Esse acetil entra no ciclo de Krebs e libera agora os seus últimos 2 carbonos, que saem na forma de gás carbônico. E isso prova que grande parte daquilo que comemos sai do nosso corpo na forma de gás carbônico. E é por isso que atividades aeróbias emagrecem. Você está praticando o exercício físico, o seu corpo precisa de mais energia, então aumenta esse processo de respiração celular. E a respiração celular, ela pega compostos como açúcares, como gordura, e oxida essas moléculas, liberando como resíduo o gás carbônico. É produzido também um ATP no ciclo de Krebs. Então, até o final do ciclo de Krebs, são produzidos 3 NADH, 1 ATP, 1 FADH2 e liberado 2 gás carbônicos. Mas lembre-se que na glicólise são 2 piruvatos formados. Então são 2 piruvatos se transformando em 2 acetil-CoA. E são 2 acetil-CoA entrando em 2 ciclos de Krebs. Então esses valores são o dobro. São 6 NADH e 2 FADH2 e 2 ATPs criados no ciclo de Krebs. Já vimos que a função da respiração celular é produzir ATP. Mas a glicólise e o ciclo de Krebs, eles não produzem muitos ATPs. Produzem apenas 4. 2 na glicólise e 2 no ciclo de Krebs. Mas apesar de não produzirem muitos ATPs, eles fazem uma coisa que é muito importante, que é a oxidação completa da molécula de glicose. Todos os elétrons da glicose são retirados e passados para o NAD+, e para o FADH. O NAD+, e o FADH, quando recebem esses elétrons, se transformam em NADH e FADH2. E a glicólise e o ciclo de Krebs produziram 10 NADH e 2 FADH2. E NADH e FADH2 são coenzimas que vão transportar esses elétrons até a última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa, que vamos vê-la agora. A glicólise acontece no citoplasma da célula, o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória na membrana interna da mitocôndria, nas cristas mitocondriais. O NADH e o FADH2 chegam a esse local e liberam os seus elétrons. Esses elétrons são atraídos pelo oxigênio. A função do oxigênio no nosso organismo é de atrair esses elétrons trazidos pelo NADH e pelo FADH2. Esses elétrons atraídos pelo oxigênio, para se encontrarem com oxigênio, eles passam por dentro de algumas proteínas, através da cadeia transportadora de elétrons. Quando eles passam por dentro dessas proteínas, essas proteínas utilizam a energia desses elétrons para bombear prótons H+ para o espaço intermembranar da mitocôndria, que é o espaço entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. Esses elétrons, quando se encontram com oxigênio, formam água. Os elétrons tragos pelo NAD são mais carregados do que os elétrons tragos pelo FAD. Cada elétron trago pelo NAD tem a capacidade de bombear 3 prótons H+ para o espaço intermembranar da mitocôndria, enquanto os elétrons tragos pelo FAD têm a capacidade de bombear 2 prótons H+. E esses prótons H+ são atraídos porque a parte interna da membrana interna da mitocôndria é carregado negativamente. Então esses prótons H+ são atraídos de volta. E eles realmente vão voltar, passando por dentro de outra proteína, chamada de ATP sintase.
Cada próton H+ que passa por dentro dessa proteína faz ela girar, e quando ela gira, ela junta o grupo ADP com mais um fosfato, formando assim o ATP. Dessa forma, na cadeia respiratória é produzido 34 ATPs. Se juntarmos com os ATPs produzidos na glicólise e no ciclo de Krebs, temos 38 ATPs por molécula de glicose produzidos na respiração celular. Percebam o ciclo de reações que acontece na respiração celular. Na glicólise e no ciclo de Krebs, a molécula de glicose é oxidada. Os seus elétrons são passados para o NAD+. Esse NAD+, quando recebe esses elétrons, se transforma no NADH. O NADH, ao chegar à cadeia respiratória, libera esse seu elétron e novamente volta a ser o NAD+. E esse NAD+, ele vai ser reutilizado na glicólise e no ciclo de Krebs. Mas esse processo, esse ciclo de reações pode parar, caso falte o oxigênio na célula. Se falta o oxigênio, o NADH não volta a ser NAD+. A cadeia respiratória, por sua vez, para, porque sem o oxigênio, os elétrons não são atraídos. O ciclo de Krebs também para, porque não tem o NAD+, e sem o NAD+, não tem ciclo de Krebs. A glicólise, por sua vez, não para, porque se a glicose parasse, a produção de ATP iria a zero e as células morreriam. Acontece a chamada fermentação. A fermentação, o principal objetivo dela é não deixar com que a glicose pare. A fermentação, ela vai restaurar os estoques de NAD+ da célula. Vamos ver então como é que acontece esse processo da fermentação. São duas as formas de fermentação: a fermentação lática e a fermentação alcoólica. Vamos começar pela fermentação lática. Reparem. Na fermentação lática, o piruvato, que é criado lá na glicólise, ele não entra na mitocôndria, continua no citoplasma, onde ele recebe os elétrons do NADH. O NADH se converte no NAD+, e o piruvato se transforma no ácido lático. A fermentação lática é realizada por algumas bactérias, protozoários, fungos e pelas células do tecido muscular humano. Quando uma pessoa, por exemplo, realiza uma atividade física muito intensa, há uma insuficiência de oxigênio para manter a respiração celular e liberar a energia necessária. Nesses casos, as células degradam anaerobicamente a glicose em ácido lático. Depois de cessada a atividade física, o ácido lático formado é transformado novamente em piruvato, que continua a ser degradado pelo processo aeróbico. A fermentação alcoólica, ela é bem parecida com a fermentação lática. O piruvato continua no citoplasma, só que dessa vez há uma liberação de um gás carbônico. Então esse piruvato libera esse gás carbônico e se transforma no acetaldeído. Esse acetaldeído recebe os elétrons do NADH. O NADH volta a ser NAD+, e o acetaldeído se transforma no etanol. A fermentação alcoólica é realizada apenas por alguns micro-organismos, e esse tipo de fermentação ele é muito utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas e na produção de pão. Esse foi nosso vídeo de respiração celular. Espero que tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso blog aí. Até a próxima. Tchau, tchau.